Olá pessoal, esse áudio é referente à nona nota de aula remota do curso de Introdução às Variáveis Complexas, tá? Referente ao dia 18 de agosto de 2020. O objetivo dessa nota de aula é introduzir o conceito do logaritmo nos números complexos, tá? Esse é o objetivo dessa aula e, essencialmente, a propriedade para poder definir o logaritmo complexo é baseado na propriedade que vem dos números reais, que é a propriedade simples dada pelo seguinte: uma vez tomados dois números reais, x e y, tá? Que pertençam ao domínio da função logaritmo, a gente sabe que o logaritmo desses dois números, por exemplo, do produto desses dois números, x vezes y, é igual ao logaritmo da soma desses dois números. Ou seja, a gente sabe que o logaritmo ele transforma multiplicação em soma. Então a gente vai se fazer valer dessa informação, né, retirada dos logaritmos para números reais, para definir um logaritmo de um número complexo. Então a definição é o seguinte: dado z, um número complexo, que não é o zero, tá? A gente sabe que esse z ele pode ser escrito com a sua forma polar, ou seja, ele é da forma r vezes e elevado a iθ, onde a gente sabe que o r ele é o módulo do vetor z, e a gente sabe que o θ é o ângulo que esse vetor z ele faz com, por exemplo, o eixo do x, tá? Então, o que a gente pode fazer? Olhando então para z como o produto dessas duas coisas, né, r vezes e elevado a iθ, a gente pode então definir o log de z como o log de r mais, certo? O log de e elevado a iθ. Mas como a gente sabe que o log e o exponencial, eles na reta, elas são funções uma inversa da outra, o log se cancela com o exponencial e então a gente ficaria só com o iθ. Lembrando que o logaritmo que eu estou considerando aqui, pessoal, é o logaritmo neperiano, tá? Embora eu esteja usando a notação log, é o log na base e não na base 10, tá? Então ele poderia ser pensado como ln também. Tudo bem, pessoal? Então, por definição, o log de z é igual a log de r mais iθ, certo? Então, essa expressão em 2 nasce baseado na expressão em 1, onde o log do produto de dois números reais que estejam no domínio da função logaritmo é igual ao log da soma desses dois números. Tá bom? Logo abaixo tem a definição. Logo abaixo tem uma observação, né, que tenta deixar ainda mais claro o porquê razão faria sentido a gente definir log de z como log de r mais iθ. Uma segunda observação que eu gostaria de pontuar, já na página 2, é a seguinte: devemos ainda notar que a fórmula que a gente obteve para a definição de logaritmo permite atribuir a esse logaritmo, tá, vários valores distintos, dependendo do argumento de z. Ora, note que esse θ ele tá colocado aí de uma forma arbitrária. Eventualmente eu poderia pegar um número complexo que eu poderia contar, sei lá, 5 voltas, certo? Ele dando 5 voltas por exemplo, com relação ao eixo do x. Vamos pensar com relação ao eixo do x. Ele deu 5 voltas e parou num determinado ângulo, tá? Então esse ângulo θ, ele é um ângulo grande, tá? Ele é um ângulo com valor grande. Embora acabe sendo o equivalente a um vetor com ângulo pequeno, tá? Com um ângulo certamente menor ou igual que 2π, tá bom? Então é nesse sentido que a função logaritmo pode receber vários valores distintos dependendo do argumento de z, certo? Eu posso considerar o vetor, eu posso considerar essencialmente dois vetores, um que tem um argumento grande,
com várias voltas no entorno do eixo do x, e outro que tem um argumento pequeno. Esses elementos, em relação ao vetor no campo complexo, eles essencialmente são a mesma coisa, só que eles têm argumentos diferentes. E o que é interessante observar é que a definição dada em 2, a expressãozinha dada em 2, ela percebe isso, certo? Ela consegue investigar se você deu ou não deu muitas voltas no entorno do eixo x, tá bom? Aí eu coloco um exemplozinho, ó. Sabemos que, dado um R positivo, certo? Você escolhe um R positivo e toma um vetor Z1, certo? Você pega um vetor Z1 que é R vezes E elevado a π sobre 4, tá? Se você pegar esse vetor R vezes E elevado a π sobre 4, tá? E der mais uma volta nele, ou seja, somar ele mais 2π, ele vai para R E elevado a I 9π sobre 4. Essencialmente, esses vetores, embora aparentemente sejam diferentes, eles são iguais, pessoal, tá? Eles são iguais porque o elevado a I, θ, ele é baseado em cosseno e seno, certo? E o seno e o cosseno são funções periódicas de período 2π, tá? Então, Z1 e Z2, embora aparentemente diferentes, porque têm argumentos diferentes, eles são iguais, tá bom? Se você fizer o cálculo do log de Z1, você vai obter log de R mais I sobre 4. E se você fizer o cálculo do log de Z2, você vai obter log de R mais I 9π sobre 4. Então, são dois elementos que são iguais, tá? São aparentemente iguais, e de fato são, mas eles têm valores para logaritmo diferente um do outro, tá? Ou seja, o log de Z1 não é o log de Z2, eles são distintos, tá? Tá bem? Professor, então se isso está acontecendo, o logaritmo é uma função? A gente chama isso, pessoal, embora isso daqui não pareça nem um pouco com a função, a gente batiza esse tipo de fenômeno de função multivalente, tá? Então a gente define o logaritmo que sai dos números complexos menos o zero e cai nos números complexos como uma função multivalente, tá bom? Por quê? Porque escolhido um certo z, ela pode assumir infinitos valores, tá? Para aquele z, dependendo do argumento do número complexo que você escolheu, tá? E aí você tem uma gama de possibilidades de argumentos, né? Na realidade, infinitos, né? Porque você pode dar uma volta e depois dar duas, depois dar 3 voltas e pegar aquele complexo, dar 4 voltas e pegar ele de novo, dar 5 voltas e pegar ele de novo, certo? E gerar, então, várias vezes o mesmo número complexo com muitos argumentos diferentes, tá? Observação 3, na página 3. É sabido que, para uma relação entre conjuntos ser considerada uma função, essa relação ela precisa ser determinada univocamente. Ou seja, para cada elemento que você eventualmente tomar dentro da imagem daquilo que você está dizendo que é uma função, tem que haver um único elemento no outro conjunto, que a gente chama de conjunto contradomínio, né? Ou ainda, se você quiser olhar para a imagem dessa aplicação, então para cada um elemento que você tomar naquele conjunto que você está chamando de domínio, você tem que lançar em apenas um único elemento, né, do outro conjunto que a gente chama de contradomínio. Então isso tem que ser determinado univocamente para cada um, tá bom? Só que nesse caso, a gente tem aquilo que a gente chama para a função logaritmo, uma função multivalente, certo? E isso parece inapropriado, porque isso não pode ser uma função, né? Na realidade, essa expressão é usada apenas por conveniência, tá? E aí, no momento mais apropriado, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que está por trás das funções multivalentes e relembrando aquilo que a gente sabe sobre uma função univalente. Finalizadas essas observações, a gente pode retornar ao logaritmo para discutir certas situações que podem eventualmente ser consideradas quando a gente considera, certo, o logaritmo uma função univalente. É possível fazer isso, professor? Sim, é possível fazer isso. E a gente vai tentar entender como é que a gente faz isso, tá?
Pelo que vimos na observação 2, a gente sabe que um número complexo que não é o zero, ele pode ser escrito como r vezes e elevado a iθ, essa é a forma polar do nosso número, né? E a gente sabe que toda vez que a gente pegar um múltiplo de 2π e somar com θ, a gente vai sempre obter o mesmo número complexo, tá? Não importa. Tudo bem? Então isso sempre vai acontecer. Então a gente pode pensar, por exemplo, em θ como um certo ângulo θ0, certo? Que está preso entre 0 e 2π, mais um múltiplo de 2π, que a gente pode denotar por 2kπ e o k variando nos números inteiros, tá? Então, nesse caso, olhando para esse ângulo θ da página 3, o que é que a gente pode observar? Se ele é θ0 mais 2kπ, significa que ele está preso, certo? Esse ângulo está preso entre o 2kπ e o 2, parênteses, k mais 1π, tá? Ele está preso aí nesse intervalo para algum número inteiro k, tá? Assim, para que o logaritmo torne-se bem definido como uma função univalente, o que é que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma restrição dessa função, que a gente está chamando de multivalente, apenas para um pedaço desse, para um intervalo de comprimento 0 a 2π. Toda vez que a gente se restringir a um comprimento de 0 a 2π, então a gente vai acabar tendo uma função multivalente. Em geral, quando a gente faz essa especificação ou a gente faz essa restrição, a gente diz que a gente está trabalhando dentro de um ramo do logaritmo, tá? Então, cada um desses intervalos de comprimento, certo? 2π, que vão de 0 a 2π, tá? Significa que a gente está trabalhando dentro de um ramo do logaritmo, tá? E aí, no caso, né, pelo que a gente consegue observar em 4, a gente tem infinitos ramos, né, para o logaritmo, já que o k ele pode ser qualquer número inteiro, tá bom? Uma vez escolhido um ângulo θ, ele pode estar em um intervalo de comprimento 2π, mas ele pode estar em algum ângulo, em algum intervalo da forma 4, 2kπ, 2k mais 1π, onde esse k pode ser qualquer número inteiro, tá bom? Imagino que isso tenha ficado entendido para vocês, da questão de como tornar a função multivalente, que é o logaritmo, numa função univalente, ou seja, restringindo-se apenas a um intervalo, certo? De comprimento 2π. A observação 4, essencialmente, foi a observação que eu já mencionei lá no começo da nota para vocês, lembrando a vocês que o log que a gente está considerando é, na realidade, o log na base E, tá bom? Note ainda que o logaritmo ele ficou definido em todos os números complexos menos 1, no zero, certo? E aí a observação diz que o zero, certo, é um chamado ponto de ramificação do logaritmo, certo? Ou seja, é como se o logaritmo ele partisse desse ponto, fosse uma espécie que não é, tá? De ponto inicial, a gente então chama ele de ponto de ramificação, é de lá que partem, certo? A função logaritmo. A função logaritmo ela parte a partir do valor z igual a zero para você determinar outros valores, tá bom? Observe o seguinte, escolhido um z, certo? No campo complexo, certo? Na hora que você escolhe, suponha que você escolhe um z, tá? Então o que você pode fazer? Você pode pegar esse z e começar a girar esse z, tá? Você pode pegar esse z, certo? Então a primeira vez que você pega o z, é natural a gente pegar o ângulo θ, né, o argumento dele, como sendo o menor ângulo possível, que é gerado pelo vetor z com o vetor com o eixo do x, tá? Então esse é um ângulo pequeno que certamente é menor do que 2π, tá? Depois a gente pode fazer o seguinte, a gente pode pegar o próximo, tá? Então a gente dá uma volta e pega ele de novo. Então o argumento dele mudou porque eu somei a esse argumento mais 2π. Aí eu dou uma outra volta de novo, certo? Então agora o argumento vai estar somado a 4π. Então o que acontece é, enquanto eu me movimento
em formato circular, certo? No domínio, quando eu estou indo para a imagem, como eu estou dando volta e a função logaritmo percebe isso, eu estou fazendo meio que uma espiral, tá? Então, um círculo, né? Eu estou girando no círculo aqui, certo? No domínio da função logaritmo. Mas quando eu olho para a imagem, o que está na realidade acontecendo é o seguinte: isso está virando uma espiral, certo? Por quê? Mais uma vez, por quê? Porque o logaritmo ele faz uma distinção do argumento. Ele vai continuar somando o argumento. Por isso, a função na imagem dela, ela vai abrindo, tá? É o que vocês podem, por exemplo, observar no finalzinho da página 5 da nota de aula, tá? Observação 6. Quando k é igual a zero, a gente denota o logaritmo apenas por log de z, tá? Professor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, pessoal. Quando a gente está num certo ramo do logaritmo, certo? Suponha que eu estou no ramo k do logaritmo, certo? Para um k inteiro, tá? Então, eu posso denotar esse logaritmo por log indexado k com z, tá? Aí, esse índice k vai significar a quantidade de voltas ou de retrocessos que eu dei no plano complexo, tá? Digamos, se o k for 2, significa que eu dei 2 voltas no entorno do eixo do x. Se o k for menos 3, significa que eu retrocedi 3 voltas, tá bom? Quando o k for 0, ou seja, eu tiver como índice o 0, tá? na posição do k, então eu vou chamar esse camarada simplesmente de log de z, tá? Eu vou chamar, por definição, isso simplesmente de log de z e vou chamar esse logaritmo de ramo principal. Eu vou chamar essa expressão de o ramo principal do logaritmo, tá bom? No nosso livro-texto existem outros nomes ou nomenclaturas. E você pode então ver isso, por exemplo, na página 66, tá? Lá no finalzinho do parágrafo, do último parágrafo da página 66 do nosso livro-texto. Ok, uma vez entendida, né, feita essa pequena explanação sobre a função logaritmo, uma pergunta razoável é o seguinte: professor, essa função logaritmo aí, né, quando olhada como uma função univalente, é claro, né? Quando olhada como uma função multivalente, isso nem função não é, tá? Mas suponha que a gente se restringiu a um pedaço, né, de comprimento 0 a 2π para o ângulo, para o argumento. Então, a gente já sabe que o logaritmo é univalente. Então, eu posso me perguntar, uma vez que isso agora faz sentido ser função, eu posso me perguntar se essa função, por exemplo, ela é diferenciável, tá? É natural eu poder perguntar se isso ocorre. Por definição, ela é fácil de ver que ela é contínua, porque essencialmente ela depende do log de r, certo? E o log de r, na realidade, é o log do módulo de z, e essas são todas funções contínuas. E a outra função, somada a ela, é iθ, e é um número parado, e o θ é um ângulo, então isso é uma função linear no ângulo, tá? Então, é fácil observar que essa função ela é contínua, tá? Mas uma pergunta razoável é, será que ela é diferenciável? Tá? E aí o que é que a gente pode fazer? A gente pode usar, por exemplo, as equações de Cauchy-Riemann, né? Já que a gente tem uma expressão polar para o logaritmo de z, tá? Note que na página 6 eu não tomei o ramo principal, eu tomei um ramo qualquer, tá? Um ramo de ordem k, tá bom? Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso testar a analiticidade da minha função logaritmo via as equações de Cauchy-Riemann. E essa verificação, pessoal, está na página 7, tá? Tudo bem? Então, você escolhe Rθ no conjunto apropriado, que no caso é zero infinito, 2kπ, 2k mais 1π, certo? E então faz o cálculo das equações de Cauchy-Riemann via coordenadas polares. A gente observa o seguinte: olhando para a expressão do meio da página 6, a gente observa o seguinte, que a função urθ, né, que é a parte real da função log de kz, é log de r. Tá? E a gente observa que a função, que é a parte imaginária da função log de z, que é o vrθ, é só θ. E aí você calcula as derivadas parciais
Por exemplo, da U com respeito a R, certo? Isso é 1 sobre R. Da U com respeito a θ é 0. Não tem θ na expressão de U, concordam? Deriva agora V com respeito a R, vai dar 0 porque não tem R na expressão de V. E quando você deriva V com respeito a θ, isso dá 1 porque é a função linear θ. Tá bom? Então, uma vez com essas 4 derivadas na mão, é bem fácil verificar que essas quatro expressões em 6, elas permitem que 5 seja verdadeira. As duas igualdades em 5 sejam verdadeiras, ou seja, podem ser verificadas. Então, isso é suficiente para garantir que as equações de Cauchy-Riemann em coordenadas polares são satisfeitas para a função logaritmo e, portanto, a função ela é analítica. Uma vez que eu sei que a função é analítica, eu posso então calcular a derivada da função logaritmo pelo caminho que eu quiser, certo? Eu posso escolher o caminho que eu quiser ou então até mesmo usar, por exemplo, as derivadas parciais para que eu possa, por exemplo, determinar a derivada do logaritmo. A conta da derivada do logaritmo está na página 8, tá, pessoal? Eu fiz a continha aí para vocês verem na página 8. E aí o que eu fiz? Como eu posso assumir qualquer caminho, o que eu faço? Eu escolho o caminho do eixo do x, certo? Então, uma vez escolhido o caminho do eixo do x, isso significa derivar parcialmente com respeito à coordenada x, tá? E aí eu derivo as funções, fica a derivada de u com respeito a x e a derivada de v com respeito a x. Eu passo essas derivadas com respeito a x para a derivada com respeito a r e θ, certo? Isso daí é derivação implícita, né? Então ficaria, eu quero descobrir isso em termos de derivada de r e derivada de θ, tá? Então d dx fica dr dx du dr, certo? E dv dx fica dθ dx dv dθ, tá bom? E aí eu faço as continhas, né? Ora, quem é dr dx? Dr dx é cosseno de θ. Quem é du dr? É 1 sobre r, foi o que eu encontrei na página anterior. Dθ dx, menos 1 sobre r seno de θ. Isso foi calculado anteriormente, tá, pessoal? Numa aula anterior. E o dv dθ é igual a 1. Peço para vocês verificarem de novo em que nota de aula a gente fez as contas dr dx e dθ dx. Muito provavelmente foi na nota de aula em que a gente fez a correlação entre equações de Cauchy-Riemann em coordenadas analíticas, equações de Cauchy-Riemann em coordenadas polares. Tá? Quando a gente fez essa manipulação para passar de um caso para o outro, a gente fez essas continhas. Eu peço a vocês para voltarem lá e checar que realmente essas duas contas do dr dx e do dθ dx, elas estão ok, tá bom? Então, uma vez com esses valores na mão, o que é que você faz? Você substitui em 7, tá? Substituindo em 7, a derivada do logaritmo vai ser cosseno de θ vezes ir menos ir seno de θ, tá? Então, isso aqui é 1 sobre r cosseno de θ menos i seno de θ. Ora, mas quem é cosseno de θ menos i seno de θ? É o cosseno de menos θ mais i seno de menos θ, certo? Mas isso é 1 sobre r é elevado a menos i θ, tá? Ou seja, eu jogo esse rapaz agora para baixo, né? O e elevado a menos i θ eu jogo para o denominador. Então, isso fica 1 sobre r e elevado a i θ. Ora, pessoal, mas r vezes e elevado a i θ nada mais, nada menos é do que o próprio z. Portanto, isso é igual a 1 sobre z. Conclusão. A derivada da função logarítmica nos complexos funciona exatamente igual, certo? Funciona exatamente igual à função logaritmo no conjunto dos números reais. Claramente, não esqueça, se restringindo a um dos ramos do logaritmo, tá? Eu tenho que estar restrito a um dos ramos do logaritmo. Na página 9, do meio para o fim da página 9, o objetivo é falar sobre o logaritmo como transformação e sua inversa, né? Já sabemos que cada ramo, a função logaritmo é univalente e injetiva, certo? Queremos entender o comportamento gráfico dela, tá? O comportamento gráfico da função logaritmo, tá? Em termos de domínio e imagem, eu coloquei numa figurinha, tá? Na página 10, tá? Eu peço então que vocês leiam o restante da página 9, só para entender a minha argumentação, e observem a figurinha na página 10, para ficar mais claro para vocês, tá bom?
Então, a discussão do final, do meio para o fim da página 9 e da página 10 é a questão do comportamento, tá? É a questão do comportamento gráfico da função logaritmo. O objetivo próximo agora, do meio para o fim da página 10, é mostrar que as funções elevado a z e log de z, em algum ramo escolhido, são as inversas uma da outra, o que é natural no caso real, tá? Então vamos lá, a gente pega então w, um número que é um logaritmo de z, certo? Em um certo ramo k, e isso vai ser então log de r mais i θ mais 2kπ, tá bom? Então, quando você escolhe z, claramente você está escolhendo, se a gente escolher z para ser r elevado a i θ, a gente tem, ó, e elevado, página 11 agora, e elevado a log de z, certo? No ramo k, e elevado a log de r mais i θ mais 2kπ, certo? Você usa a propriedade do exponencial, que transforma a soma em produto, tá? Então, isso fica e elevado a log de r vezes e elevado a i θ mais 2kπ, tá bom? Você usa o fato de que e e o log com respeito ao r, que é um número real, tá? Isso aqui elas são funções inversas uma da outra, então isso vai me dar r, e aí você usa a definição de e elevado a i θ mais 2kπ. Então isso é r cosseno de θ mais 2kπ mais i seno de θ mais 2kπ, certo? Mas como eu estou dando uma certa quantidade de voltas e o cosseno e o seno não enxergam isso na realidade é r cosseno de θ mais i seno de θ. Ora, mas quem é isso? É o r elevado a i θ. Ora, mas quem é esse indivíduo, né? Esse elemento? Esse elemento é exatamente o z. Ou seja, essas funções são uma inversa da outra. Logo abaixo, eu faço a outra verificação, mostrando que o log elevado o log no ramo k, né? De e elevado a w também é o próprio w, tá bom? E isso verifica que de fato as funções elevado a z e log de z são inversas uma da outra, tá bom? Na página 12, pessoal, eu discuto aqui uma propriedade importante, tá, de log de z, tá? Que é a seguinte, a gente já sabe que com respeito a números reais positivos, o log do produto é a soma dos logs, né? O log de R1 vezes R2 é igual a log de R1 mais log de R2. A questão interessante isso é verdade também em C? Nos complexos isso é verdade? E a gente observa o seguinte, se a gente tomar Z1 e Z2 e as suas expressões em coordenadas polares e aplicar, certo? Na forma, por exemplo, vejam aí a página 12, para mim não ficar dizendo tudo, tá? Observem aí na página 12 as expressões de Z1 e Z2, né? R1 é elevado a i θ1, Z2, R2 é elevado a i θ2. Então a gente faz a continha do produto desses dois números com logaritmo, certo? Você faz as continhas, separa segundo é a definição, e lá no final você vai descobrir o seguinte, né? Você vai descobrir que, por exemplo, na penúltima linha vai ficar log de R1 mais θ1 mais log de R2 θ2, certo? Você faz a organização e obtém isso. Uma coisa que eu esqueci, pessoal, na penúltima linha, quando vocês estiverem estudando, notem isso e façam a modificação na nota, tá? Eu esqueci de colocar o número complexo tanto perto do θ1 quanto perto do θ2, tá? Coloquem aí, isso está uma linha acima da identificação 9, tá? É log de R1 mais i θ1 mais log de R2 mais i θ2, tá? Mas essas são as expressões de log de Z1 mais log de Z2. Então, essencialmente, essa conta da página 12 está dizendo que é possível, tá? Só que a gente tem que interpretar o que aconteceu, o que eu acabei de fazer, as continhas que eu acabei de fazer, isso precisa ser interpretado da forma correta, tá? Como é que eu interpreto isso da forma correta, professor? Se o θ1 e o θ2, página 13, tá? Se o θ1 e o θ2 estiverem em ramos independentes, um do outro no logaritmo, então o conjunto dos valores possíveis de log de Z1 vezes Z2 coincide com o conjunto de valores possíveis de log de Z1 mais log de Z2. Professor, não entendi não. Entenda, o logaritmo ele é uma função multivalente, então ela assume muitos valores e não um único valor. Concorda? Quando você se restringe a um ramo do logaritmo, aí ela passa a ser realmente uma função univalente. Mas enquanto olhada como uma função multivalente, ela assume infinitos valores, tá? Para um único número complexo, ela assume infinitos valores. Então você pode ver, você pode tentar fazer uma
uma associação de o log de um certo número complexo z com um conjunto de valores e não com um único valor, tá? Então, o que a interpretação da página 12, do final da página 12 está dizendo é o seguinte: tudo bem, a conta vale, mas tem que ser observada de que forma? Da seguinte forma, eu tenho que checar se os conjuntos de valores para log de Z1 vezes Z2 coincidem com o conjunto de valores de log de Z1 mais log de Z2. É assim que você tem que fazer a checagem, tá bom? Para que eu não me estenda mais, já está com meia hora de áudio, tá? Tem um exemplozinho que eu coloco aí para vocês, tá? Eu escolho dois números que estão em ramos independentes para vocês observarem como é que isso funciona. E aí eu chamei o conjunto o conjunto do produto eu chamei C de Z1 vezes Z2 e o conjunto da soma eu chamei C de Z1 mais Z2, tá? E eu observo que nesse caso em particular, você tem que esses conjuntos coincidem. Professor, tem caso onde esses conjuntos não coincidem? Tem sim. Eu faço isso na página 10, tá? Eu faço uma continha na página 10, considerando como Z1 e Z2 o mesmo elemento Z, tá? Ou seja, Z1 para mim é Z e Z2 para mim é o mesmo Z. E então, quando eu faço essa conta, eu observo que esses conjuntos eles não coincidem. Um conjunto, aparentemente, ele é mais amplo do que o outro, tá? Eu quero que vocês deem uma boa observada aqui, deem uma refletida sobre o que é que eu estou dizendo com respeito a esses conjuntos. De novo, está do meio para o fim da última página da nota de aula, que é a página 14, tá? Eu quero que vocês leiam. Professor, eu continuei tendo dificuldade para entender isso aí. O que é que eu faço? O que você faz é o seguinte: se a dúvida permanecer, você me manda uma mensagem pelo WhatsApp que eu vou tentar sanar a dúvida que ainda ficou, tá? Eu proponho alguns exercícios, tá? Os exercícios propostos são os exercícios do 1 até o 7 da página 73 do livro texto. Lembrando que a gente mantém a mesma prática, os exercícios de terça e quinta são enviados para mim na segunda próxima, onde você escolhe 5 desses problemas. A partir de agora eu desejo para vocês bons estudos.